Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? E aí, meninos? Bom, estamos quase de férias, né? Hoje é a nossa última aula aí nesse período de isolamento social. É a nossa última aula nesse período, né? Nesse mês de junho. Agora vai começar o mês de julho, então vocês vão ter um mês aí para descansar, para colocar as ideias no lugar, né? Para refletir sobre todo esse período que estivemos longe por causa da pandemia, né? É uma situação atípica na nossa vida. Nem eu pensei que eu fosse viver para ver isso. Então, até nós, adultos, estamos refletindo a respeito de tudo isso. Sei que vocês, crianças, adolescentes, às vezes até não entendem direito tudo isso que está acontecendo, né? Mas vamos aproveitar o período de férias para descansar, para refletir, para fazer aquilo que vocês gostam dentro de casa. A gente sabe que na nossa cidade agora que estão tendo muitos casos de pessoas contaminadas com o coronavírus. Então é agora, nesse momento, que a gente precisa redobrar os nossos cuidados. Evitar muito sair de casa, né? E se tiver necessidade de sair, vá com a máscara, use o álcool o tempo todo, tá? E tenham muito cuidado. Se cuidem, ok? Hoje eu vou corrigir aquela atividade de revisão, a última atividade que eu passei para vocês, né? Vamos revisar do vídeo. E aí eu vou ler aqui no computador e vou respondendo com vocês, tá bom? Então a primeira questão lá era quais são as 3 camadas que constituem o planeta Terra. Esse foi um dos primeiros conteúdos que nós estudamos depois que entramos em quarentena, né? Então quais são as 3 camadas? O núcleo, teve aluno que colocou núcleo interno, núcleo externo, muito bem. O manto e a crosta terrestre, né? Que é onde nós, seres vivos, habitamos e vivemos, né? Na crosta terrestre a gente tem algumas camadas que propiciam a vida, que é a litosfera, a atmosfera, a hidrosfera, a biosfera, né? A segunda pergunta era qual o nome da camada que compreende toda a água do planeta Terra? Alguns alunos erraram. A camada correta é a hidrosfera. Hidro significa água, né? A camada de água, né? O conjunto de águas da Terra. A terceira pergunta é quais os 3 tipos de rochas presentes na crosta terrestre que nós estudamos? As rochas, os 3 tipos de rochas, meninos, eram rochas magmáticas ou ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas, tá? Então eram esses 3 tipos de rochas que vocês tinham que responder. Alguns alunos acertaram, alguns não, né? Aí, a outra questão era para você classificar os itens abaixo, né? Entre fatores bióticos e abióticos. Lembrando que os fatores abióticos são aqueles que têm vida, né? E os fatores abióticos são aqueles que não têm vida, mas que propiciam a vida, tá? Então, o solo é um fator biótico ou abiótico? O solo tem vida? Ele não tem vida, mas ele propicia a vida dos seres vivos, né? Nele tem nutrientes para as plantas, para os outros seres vivos, para os animais, né? Para os seres decompositores, que devolvem os nutrientes para o solo. Então, o solo é um fator abiótico, tá? E o sapo é um ser vivo, então ele é um fator biótico. E a água é um fator abiótico. Sem água, não tem vida. Mas a água não é um ser vivo, tá? Ela é um fator abiótico, ela propicia a vida para os seres vivos. E a grama? A grama é o quê? É um vegetal, é uma planta. Então ela faz o quê? Ela faz a fotossíntese, não é? Então ela é um ser vivo, ela é um fator biótico, tá? E o calor? Calor, fator abiótico. E o clima? Não, depois do calor vem fungos. Fungos são bióticos. E o clima? Abiótico. E as algas marinhas são seres vivos. São fatores bióticos, têm vida, né? Então vamos lá para o próximo slide. Próximo slide, eu acho que teve aluno que não foi até o final do vídeo, porque teve gente que não mandou essa última tarefa, tá? Que era para você observar a cadeia alimentar
Nessa cadeia alimentar aqui tem alguns vegetais, né, algumas plantinhas. Aí mostra um ratinho que se alimenta das plantinhas, uma cobra que se alimenta dos ratinhos, o leão que se alimenta da cobra e tem uns bichinhos, né, uns bichinhos que são os fungos e as bactérias, representando os seres decompositores. Então aí nessa cadeia alimentar, quem é o ser produtor? São as plantas, né? As plantas são produtoras, elas recebem esse nome porque elas produzem o seu próprio alimento, tá? E quem é o consumidor primário? O consumidor primário é aquele que se alimenta das plantas, do ser produtor, né? Então é o ratinho. E nessa cadeia alimentar estão representados os seres decompositores? Sim, esses bichinhos que estão aí desenhados, eles são seres decompositores, são os fungos e as bactérias, né? E quem é o consumidor terciário? É o leão, que se alimenta da cobra, que é o consumidor secundário. Então, a cobra é o consumidor secundário, o leão é o consumidor terciário. Tava muito fácil essa atividade, não tava, gente? Foi uma revisão, assim, para vocês testarem se vocês lembravam alguma coisa que a gente estudou, tá? Pessoal, eu desejo que vocês tenham uma excelente férias, que vocês descansem muito. Hoje eu vou ficar só na correção da atividade, tá? Vou deixar a aula disponível para os alunos que ainda me devem atividades para me enviar hoje, tá? É o último dia que vocês têm, pessoal. Por quê? Porque depois nós todos vamos entrar de férias, né? E essas atividades vocês sabem que elas valem como frequência e valem também como nota de AD. Eu vou deixar um videozinho para vocês aí no link do planejamento. Espero que vocês assistam. É um vídeo para vocês terem uma férias de paz, muita alegria. Que Deus ilumine vocês e a família de vocês, que proteja, né, que guarde, que acampe os anjos ao redor da casa de vocês e de vocês, ok? Para que quando a gente nos encontrar de novo, né, lá na escola, que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja em paz, todo mundo esteja feliz e saudável, ok? Gente, um beijo para vocês. Mais uma vez, eu desejo que vocês tenham umas férias iluminadas por Deus, ok? Descanse bastante. Um beijo e até agosto.